Graça e paz aos irmãos presentes e graça e paz também aos irmãos aqui pela gravação. Sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Esse é o nosso canal oficial, Elcio Jesus /MGV, tá bom? Todos os dias nós postamos mensagem 9 da manhã e às 19 horas nós temos aqui algum conteúdo para vocês. Museu religioso, prisioneiros do passado, esse é o tema. Museu religioso, prisioneiros do passado. Você sabe que existem pessoas que vivem preso, ao seu passado. E assim como uma visita no museu, geralmente muitas pessoas vivem fazendo esta visita no seu passado, voltando ao passado. Por quê? Porque deixou as raízes lá. Por quê? Porque ele deixou para trás algo que ainda chama a sua atenção. Ele deixou para trás algo que ainda lhe faz falta. E quando você deixou para trás, quando você deixou algo lá atrás mal resolvido, você sempre faz lá uma visitinha nos seus pensamentos. Sabe aquela pessoa que se frustrou em um relacionamento que não deu certo, que para ela tudo a partir daquele momento vai ser igual? Ela sempre retrocede, consulta o seu passado. Porque eu já vivi isso e eu não quero viver de novo. Aí começa, cauterizar a sua mente, deixa de ser feliz, deixa de viver o presente, porque está preso no seu passado. Então, a religião, ela é expert nisso, em fazer com que o crente, o filho de Deus, fique dependente do passado. Não do seu próprio passado, mas de um passado bíblico, de um passado histórico, E é sobre isso que a gente vai comentar aqui nessa mensagem. Olha o que está escrito, melhor dizendo, em Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló... É isso? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. Ou seja, ficou paralisada. Quando você fica olhando o teu passado, você fica estatizado, você não desenvolve, você não anda, você fica atrofiado. Por quê? Porque você está preso lá a um sentimento, você está preso lá a uma situação, e aquilo impede você de avançar, aquilo impede você de prosperar na sua caminhada, na sua trajetória. Que tempo bom! Vive tão preso no passado que não desfruta do presente e perde a esperança no futuro. Então, ele já espera futuro, ou ele está vivendo o presente, reflexo do que ele foi no passado. E vai para onde aí? Aí o tempo passa, as coisas estão fluindo, os rios estão correndo e jogando no mar, as ondas estão indo, estão voltando, as estações estão passando, mas ele está ali com aquela mentezinha medíocre, presa no seu passado. Pessoas emotivas demais, que guardam ressentimento, rancor, que nunca são curadas, são traumatizadas. Por quê? Porque são escravas do seu passado. É um museu religioso. Eu falo museu religioso, mas isso
não se aplica apenas na questão da religião, mas eu vou pincelar aqui nessa mensagem, mas na sua vida como um todo. Pessoas que não conseguem perdoar um parente. Você sabia que tem gente, tem filho que morre de mal com a mãe? De mal com o pai? Sabe? Tem gente assim, irmão, que guarda ressentimento, rancor. O apóstolo Paulo, falando aos Hebreus, ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê esse agir de Deus na vida. Ele também, falando aos Hebreus, ele diz que nenhuma raiz de amargura brotando em vosso coração venha fazer com que você decaia desta graça, e por esse sentimento de amargura muitos também venham seguir esses passos. Por quê? Porque você vai dar, transmitir aquilo que você tem, aquilo que você é. Se eu acordo em um dia de camisa ao avesso, se eu não acordo de bom humor, ou eu acordo mal-humorado por alguma situação, isso é um processo natural. As primeiras pessoas que vão me identificar é quem está comigo, minha esposa, minha filha. O que está acontecendo com você hoje? O que está acontecendo com você, papai? Você hoje não está bem. Por quê? Porque é aquilo que eu estou tendo para transmitir. Agora, se eu já acordo com o astral lá em cima, feliz, embora e tal, até quem está pessimista, cabisbaixo, que está do meu lado, é contagiado, é influenciado. Por quê? Porque aquilo transmite. Você já viu quando você está todo assim, moribundo, aí chega alguém do teu lado e do nada conta uma piada, né? Aí arranca lá um sorrisozinho amarelo. É um abraço que alguém te deu, é um aperto de mão verdadeiro que você sente. Olha, eu senti verdade nesse aperto de mão. Você se sente bem. Você se sente bem, você se sente em paz. Por quê? Porque você transmite o que você tem, o que você é. Agora, se você vive preso no passado, amargurado, murmurento, deixa de viver o presente e, naturalmente, de confiar no futuro. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida no estátua de sal. Deus enviou o socorro, Deus enviou o livramento. Sai a família de Ló daí, pega todo mundo, cai fora, que vai cair fogo, vai destruir aí. Aí os religiosos gostam de usar essa frase, né? A mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu do coração da mulher de Ló. Porque ela estava presa à vida. Diferente de Abraão, o pai na fé, que Deus disse: abandona, larga a casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, deixa tudo aí e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão olhou para trás: e papai? E Terá, meu papai, está velhinho, e eu ajudo ele, em fabricar deuses estranhos, que Terá era um idólatra. E Abraão, por certo, estava aprendendo ali o ofício não apenas cultuar, mas também fabricar os deuses que seu pai fabricava. Então, abandone a casa do teu pai não é simplesmente abandonar o teu pai, abandonar a cultura do teu pai, abandonar as tradições do teu pai, abandonar a religiosidade do teu pai, as manias do teu pai. Mas tem gente que não abandona a tradição do papai, de mamãe, de titia, de vovó e de vovô, e quer viver, não porque meu pai, não porque minha mãe, não porque minha tia era assim, eu também vou ser assim, não porque meu irmão é assim. Não tem nada a ver com meu irmão. Cada um vai seguir sua vida. Desculpa aí que eu estou meio rouco, mas vamos que vamos. Eu não vou casar não, meu irmão, minha irmã casou, quebrou a cara, eu que não vou. Eu não vou fazer isso não porque fulano tentou e não deu certo. Além de viver preso no passado dele, ainda procura o passado dos outros para acumular na sua vida. Aí a mulher de Ló, ela ficou com saudade lá do que acontecia lá em Sodoma, que não me pergunte o que era que acontecia com ela, mas parece que ela... Não, irmão, ela simplesmente olhou para trás porque estava caindo fogo do céu, ela ficou curiosa. Curiosidade matou o gato. Tem gente que é curiosa demais, né?
Tem gente que é tão curioso, tá ali uma situação, um acidente, um problema, a pessoa tá ali, ó. O que aconteceu aqui? Foi quando? Como foi? Não, mas e aí? Você é policial investigativo? É repórter? Ô, rapaz, você vai fazer o que ali? Vai ajudar? Não. Então cai fora. E a mulher de Ló, E Deus já tinha dado a palavra: não olhe para trás, não viva do seu passado, siga a sua vida. Mas ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Museu religioso são aqueles que são prisioneiros do seu passado. Isaías 43:18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais ou nem considereis as antigas. Ô irmão Elcio, mas não tem como não lembrar. Para eu não lembrar, eu vou ter que sofrer uma amnésia. Mas você tem que entender o que Deus está falando, o que o Espírito está ministrando. Não tem nada a ver lembrar no sentido de ficar... É não ficar preso àquilo. Lembrar de alguma coisa do seu passado, é claro que você vai lembrar. Mas é você não ficar impressionado, preso, mantido naquele seu passado. Passou. Passado, passou. O que passou, passou. Você está em um ponto de ônibus esperando um carro. O carro passou, você vai ficar correndo atrás para pegar ele? Não. Já foi, perdeu a vez, espera outro. Então não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí o povo fica considerando. Como uma irmã me ligou. Porque quando eu estava no sistema eu jejuava, eu consagrava, eu orava forte. E hoje eu estou na graça, mas eu não vejo vocês orando forte, consagrando. E aí meu filho foi preso. Eu falei: seu filho foi preso por quê? Porque no sistema eu orava, consagrava e Deus guardava. Agora eu não estou orando, não estou consagrando, Deus não está guardando. Eu falei: o que é isso, minha irmã? Sabe o que é, minha irmã? É que na graça Deus tudo revela, nada fica oculto que não haja de ser revelado. O que aconteceu? Porque foi pego aí com o negócio do suspeito. Eu falei: entendi. Foi pego com mercadoria suspeita, né? Aí você acha que Deus vai cobrir isso, por causa da tua oração e teu jejum? Então não quero mais falar com o Senhor. Me bloqueou. Tchau e benção. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Porque fica se lamentando. Porque naquele tempo eu tinha isso, eu andava assim, BBB. As pessoas entram em depressão. Sabe? Não é porque quer. É porque naturalmente fica ali pensativo, escravo de um sentimento. Não é nem para lembrar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus 10:16, diz que ele lançou no mar do esquecimento os pecados. E destes ele nem lembra. Deus não quer ficar lembrando do pecado. Ele lançou no mar do esquecimento. Então Deus não trata com crente museu, religioso museu que fica voltando ao passado. Lançou no mar do esquecimento. Mas o pregador, o pastor, o líder, ele vai lá no mar do esquecimento, lá no passado. As coisas que ficaram para trás, ele resgata tudo e joga para a igreja. Você é um pecador, tem que pagar o preço, tem que sacrificar. Não, mas Deus lançou no mar do esquecimento. Mas aqui você é crente museu. Tem que voltar ao passado. Você lembra quando você tinha a sua empresinha, que você estava próspero? Lembra, pastor? Lembra? É porque lá você sacrificava e dava o dízimo e ofertas aos sábios. Agora você nem dizima mais, por isso que quebrou. Aí a pessoa: será? Quando vê, está como o cão que voltou ao passado para comer o próprio vômito. E a porca que já estava limpa, mas voltou para a lama. E as pérolas, não dê pérola aos porcos, recebeu a palavra da graça, estava sendo bem nutrido, bem alimentado. Pegou as pérolas, jogou no chão, pisoteou. Por quê? Museu, visita ao passado. Isaías 43:19.
eis que faço uma coisa nova. Deus é Deus de novidade. Não é nada de viver no passado. Deus é Deus de renovação da mente. Renovai-vos o vosso entendimento. Renovar a vossa fé, a vossa esperança. Alegrai-vos, perseverai. Sempre vem uma renovação. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Oh, iluminou. As trevas foram dissipadas. Jó dizia: eu ouvia de falar. Eu te conhecia porque eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu não dependo de alguém. Quem sabe o que é candeeiro? Candeeiro é aquele, chama pifó também, que o pessoal usa na roça onde não tem energia, né? Com querosene, um pavio, e fica ali. É uma fumaça terrível. Eu vivi esse tempo. A fumaça entra no zóio, você fica ali. Eu não preciso de alguém com candeeiro, com a luz improvisada para me mostrar, porque a luz do Evangelho tudo manifesta. E eu não volto ao passado de treva e escuridão, porque é a luz na caminhada de Cristo. Porventura não percebereis. O problema é que tem gente que não percebe. Tem gente que não percebe. Deus arranca do sistema religioso das trevas, da ignorância. A luz está aqui, eu digo, diante dele, pelo conhecimento. De repente ele começa a retroceder. Por quê? Está desanimado. E quando eu digo desanimado, não é porque não está aqui conosco fisicamente ou aqui na internet, não. Desanimado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, acabou. Cabisbaixo, desnutrido. Não percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Todo deserto, mas tem caminho de Deus. Está tudo difícil, é deserto. Você olha, não vê uma palmeira, não vê uma fonte d'água para matar a tua sede, mas ele coloca caminho, ele abre as portas. E semeou Isaac, naquele tempo colheu. E Abraão foi para o deserto, enquanto o sobrinho Ló escolheu as campinas. Mas tudo que Abraão fazia prosperava lá no deserto, porque Deus abre o caminho, abre as portas. Mas eu não vejo, mas não é para ver, é fé. É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a prova daquilo que você espera. Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Por quê? Porque ele é a fonte da água viva. Mas eu não posso tirar, é fundo o poço. E tu não tem nem vasilha. Você agora quer dizer o que é que Deus pode ou não pode fazer? Tu não pode, tu não tem vasilha para tirar água. Mas ele coloca rios, porque ele é a fonte que jorra para a eternidade. Como o Senhor vai fazer? Não sei, não me interessa, não te interessa, ele faz e ponto. E quais os meios que ele vai se utilizar? Não sei, é o meio dele. Ele disse: eu amei Jacó e aborreci de Esaú, e acabou. Ele disse: o maior servirá ao menor, e acabou. Mas isso foge do normal. E daí? Deus não trabalha com normalidade? Com possibilidades humanas. Ele faz uma coisa nova. Agora sairá a luz. E aí, quando eu aplico a minha fé nisso aqui, nesta palavra, mesmo estando no tempo da lei, mas a gente já vai lendo e já vai entendendo uma ligação com o pacto da graça, que ele ia fazer uma nova e eterna aliança, um novo concerto, acabar com a primeira. Aquilo que está perto de acabar vai desaparecer. Você não é museu para ficar buscando na lei aquilo que era para viver em graça.
Ô irmão, mas o sacrifício de Elias? Passado. Ô irmão, mas o jejum de Daniel? Passado. É museu. Ah, mas eu tenho que fazer porque... Não, você tem que fazer. Você tem que viver por fé. O justo viverá por fé. Não é do passado. É do presente andando para aquilo que está no seu futuro. Indo de encontro àquilo que está no seu futuro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21, 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas alguma coisa. Pronto. Todas. Todas é todas. Não tem como, e eu vou usar essa frase com licença aqui, fora do contexto. Não tem como você ter uma vida com Deus, conhecer a palavra e a vida continuar a mesma coisa. Há uma renovação, há uma mudança que começa na nossa mente. Tudo muda. Tudo muda. Teu pensamento, tua percepção da vida. A não ser se você não pega esta palavra e misturar com fé. Se você não mistura essa palavra com fé, não muda nada. Mas se você pega esta palavra e mistura essa palavra com fé, você verá uma mudança em todas as coisas na sua vida. Tudo vai mudar. Irmão, eu estava no mundão, fui para a igreja, nada mudou. Eu saí do sistema religioso, vim para a graça, tá tudo a mesma coisa. Não está nada a mesma coisa. As coisas estão em andamento. O que está a mesma coisa é a mentalidade da pessoa. É a mente da pessoa que está atrofiada, presa no seu passado. E aí, não anda, não desenvolve. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra que ele falou que faz nova. Aí tem uma música aí de um pessoal que diz assim: ainda que eu seja infiel, ele é fiel comigo. Nada disso. Ele é fiel com a sua palavra. Em Isaías 55, está lá no versículo 8, 9, 10 até o 11. Porque os pensamentos do Senhor estão mais altos do que os nossos pensamentos, porque os meus caminhos estão mais elevados do que os vossos caminhos, porque assim como a chuva desce do céu e não volta para o passado, porque ela já desceu, que assim como a chuva desce do céu e para lá não volta, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A palavra que sai da boca de Deus, não é do pseudo profeta, adivinhador de identidade e CPF. A palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então ele enviou a palavra com propósito, e esse propósito vai ter que se... Bem sei eu, disse Jó, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos poderão ser frustrados. Por quê? Porque são palavras fiéis e verdadeiras e fiéis. E aí Paulo, sabendo disso, Paulo disse: porque a palavra dele é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é por isso que Paulo dizia: e esta palavra, ela é digna de toda a aceitação. Amém? Palavra digna de toda aceitação. Filipenses 3,12. Olha o que diz o apóstolo Paulo: não que já tenha alcançado. Não é que eu já cheguei onde eu queria chegar, dizendo Paulo. Não que eu já tenha alcançado, o que eu seja perfeito, tá? Ah, você é o perfeito. Porque o pessoal vê a gente pregando isso aqui. Nós estamos perfeitos nele.
Nós estamos completos nele, estamos abençoados nele. Ah, porque você é o perfeito. Diante de uma natureza espiritual, sim. Perfeito, abençoado, salvo, completo. Diante das nossas limitações, não. Não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Mas prossigo para alcançar. Então eu prossigo, eu não fico parado. Mas prossigo, eu avanço, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Preso ou alcançado por Cristo. Então você foi preso. Como assim, moço? Mas Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou livre e não preso. Você é livre do sistema, você é livre das influências, você é livre de você mesmo, ou deve ser livre de você mesmo. Você é livre do engano, mas você não pode se denominar livre de Cristo. Eu preciso entender que eu estou preso nele. Paulo disse: levando cativo, preso, todo pensamento a Cristo, quando a vossa obediência for cumprida. Então, eu sou livre do homem, livre de um sistema, eu sou livre de manipulação religiosa, eu sou livre, você também é livre, eu recebo que sim, livre do museu do seu passado, você não está preso ao seu passado, mas você não pode dizer que é livre de Cristo. Ele disse: o meu fardo é leve, mas tem fardo e tem jugo. Jugo era que prendia os bois, para os bois não sair correndo fazendo o que queria. O jugo ali, dominava. Jesus tem esse jugo que é suave, é leve. Fardo é para a pessoa não sair desesperado correndo. Está com peso, não vai correr. Aí Jesus tirou o fardo da religiosidade, tirou o jugo do medo, tirou o fardo da escravidão, tirou o jugo do demônio, do inferno, disse aquilo, mas ele colocou um fardo leve e suave. Ou seja, tem que existir na sua vida, na nossa vida, um domínio da graça de Deus. Paulo disse: eu louvo a Deus que mesmo eu não estando aí, falando aos filipenses, vocês estão exercitando ou exercendo a vossa salvação com temor e tremor. Aos Tessalonicenses ele dizia: a vossa fé cresce muitíssimo no amor de Deus. Ninguém ficou parado, ninguém ficou estatizado, ninguém olhou para trás, ninguém ficou atrofiado. Mesmo o apóstolo não estando presente, o povo estava caminhando, não se denominando perfeito, mas caminhando para aquilo que era a perfeição. E aí Paulo dizia em Efésios 4:11: e ele deu para a igreja apóstolos, doutores e mestres, pastores, aqueles homens com os dons, eram dons, não era título, não era cargo. E no 12 vai dizer: tendo em vista ou em mente, na mente de Cristo, era para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos chegassem à plenitude da estatura perfeita de Cristo Jesus. Avanço. Hoje os líderes, ao invés de fazer com que a igreja avance no conhecimento, o povo está retrocedendo, com medo, voltando ao passado. Porque Abraão sacrificou. Rapaz. Porque os antigos. Rapaz. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, alcançado por Cristo Jesus. 13, Filipenses 3:13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Então ele fazia uma coisa. O problema é quando a gente não faz nada. Mas uma coisa faço,
E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Viu aí? Uma coisa eu faço, eu esqueço do meu passado, eu não vivo visitando o meu museu, e eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Ah, mas eu já orei, eu já pedi e Deus não fez. Paulo disse: uma coisa eu faço. Tem coisa que não é Deus que vai fazer, é você. Ah, irmão, mas eu já paguei o preço. Aí o religioso vem: e eu fui no monte, e eu fiz voto, e eu pedi a Deus, e bebê. O que você está fazendo não é isso que vai mudar. É o teu posicionamento, é a tua atitude. Não uma atitude religiosa que o homem lhe ensinou, mas uma atitude de fé. Uma atitude de desprendimento. Não que eu seja perfeito, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu não sou como uma mulher de Ló, que fica olhando para trás, e avançando para as que estão diante de mim. Avançar para aquilo que está diante de você. O que é que eu posso fazer hoje? O que é que eu tenho hoje? Como eu estou hoje? Eu preciso me satisfazer, me realizar, me contentar, não é se acomodar, é diferente. Me contentar, ter prazer naquilo que eu sou em Deus. Paulo disse: estejai-vos contentes com o que tendes. Aí tem gente que está sofrendo porque teve, ou está desesperado porque quer ter. Quem está sofrendo com o que teve é: ah, mas eu era assim, ah, mas eu já fui assado. Fui. Quem está desesperado pelo futuro para ter: eu vou derrubar esses celeiros aqui e vou construir outros, porque eu tenho muita coisa para acumular. Aí Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão vem e rouba, onde a praga vem, a ferrugem vem e corrói, mas juntais tesouros no céu. Descanse em Deus. Olhe para aquilo que está diante de você. O que é que está diante de mim agora? O que é que eu posso fazer agora? Sede fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Seja feliz com o que você tem. Não fique desejando a felicidade do outro. Não fique desejando estar no lugar do outro. O outro é o outro. Não volte também do teu passado e não se desespere pelo teu futuro e deixa de viver o presente. Quem está entendendo? É respeitar o tempo, o modo, porque tudo tem um tempo e um modo. É viver as estações, as fases da vida. Hoje eu posso me alimentar bem, amanhã eu não sei, mas eu também não vou desconsiderar isso. Se tiver de comer batata, ovos, cuscuz, a gente vai. Isso é luxo. Se é farinha com pimenta, vamos dando glória a Deus. Mas quando tiver lá na maminha, no cupim, em paz também, não fica vaidoso. Porque o ser humano é assim, ele quando ele não tem, ele é simples. Mas dê poder ao bicho, que ele se revela quem ele é. Dê autoridade, que ele já... Isso é complicado, é algo que a gente tem que treinar em nós. Exercitar em nós. Por quê? Aí eu sou professor de boxe. Eu sou bonzinho, não sou dos melhores, sou bonzinho. Aí eu treino, me dedico, tal e tal. Só abrindo um parênteses aqui.
E aí eu vejo que os meus alunos, rapaz, esse professor é muito rápido, ele é muito bom, a gente tenta acertar a cabeça dele, não acerta, ele é muito habilidoso, porque o senhor não volta a lutar? Eu digo, não, já tô coroa. Naturalmente, aquilo ali, né, é uma coisa natural, não é porque aquilo entra pra minha cabeça, pro meu coração, mas é normal, os alunos gostam e tal, e você tá ali influenciando. Aí eu vou numa outra escola, que tem professores melhores do que eu, que tem alunos mais treinados do que eu, levo a coça, até por causa já do tempo que eu parei de competir, canso, fadiga o corpo. João, até aqui tá bom, que cheguei no meu limite. Aí eu vou para casa como? Humilde. Eu não tenho que me exaltar, tem gente melhor do que eu. Porque eu não tem eu, irmão. E se aquele outro que me deu uma coça se gloriar, vem outro depois e a vida é assim. Então eu tenho que ser verdadeiro, fiel naquilo que eu posso, é o que eu tenho, é isso aqui. Mas é aquele outro pregador, eu não sei o que é que o outro pregador tem. Mas é a outra forma dele agir, é a forma dele, eu tenho a minha forma. Mas se eu fosse você, mas você não é eu. Você não me é. E eu não sou você. Então cada um vai ter uma forma. Eu agiria assim. Não estou dizendo com isso que a gente não pode receber conselhos. Há multidão de sabedoria nos conselhos, né? Ou há sabedoria na multidão de conselheiros. Mas tem coisa que você vai fazer diferente. É a tua personalidade, é o teu jeito. A minha esposa hoje administra uma escola. Antigamente era diferente, era outra diretora, era diferente. Aí chegou, mas o outro faria assim. Não, mas ela é assim. Então é assim a vida, irmão. Aí chegou uns abençoados aqui e disse assim, mas faria aquilo, colocaria assim, não sei o que. Falei, não dá, eu não sinto isso de Deus no meu coração. Se eu fizer isso, eu vou fazer isso para te agradar. Não, mas por que não sei o que, não dá. Então fica aí. Tchau, você é livre. Olha o portão aberto aqui. Você não é obrigado. Mas não dá. Quer o apoio, quer fazer, eu até te ajudo. Faça do teu jeito. Mas do teu jeito pode dar certo. Mas se eu for tentar fazer do jeito que tu quer, aí eu não vou estar fazendo do jeito que Deus te ministrou para que eu venha fazer. Aí não vai fluir, irmão. É diferente. É respeitar o jeito do outro. Avançando para as questões diante de mim, disse Paulo. Não diante de Pedro, não diante de Tiago, não, é diante de mim. É o que eu posso. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. É ali que eu quero chegar, então eu vou caminhando aqui, andando nas obras preparadas de antemão, e nessa caminhada eu vou passar por tropeço, vou cair, vou levantar, vou chorar, vou sorrir, vou passar fome, vou comer bem, vou me vestir mal, vou me vestir bem. É uma caminhada de fé. Mas eu não posso considerar o passado. Eu tenho que viver esse presente que está me conduzindo ao meu futuro, que quando chegar lá já não é mais futuro, se tornou presente de novo, e vida que segue até Papai do Céu nos tirar da terra. Prossigo para o alvo pelo prêmio. Paulo, falando a Timóteo, ele disse assim: o soldado que não militar legitimamente, ele não pode ser coroado. Está lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 5. O soldado que não militar legitimamente, ou o atleta, ou o lutador que não lutar dentro das regras, ele não pode ser coroado. Se ele não está agindo legitimamente, ele não vai ser coroado. Existe uma regra, uma conduta, que aí ele vai receber prêmio. Agora, o prêmio não pode ser forjado, né? Comprado, adquirido de forma ilícita. Porque se tem uma coisa que você se realiza é quando você
trabalhou, conquistou. Agora, é como eu falei lá, né, no pouquinho passado aí, mas se alguém deu, se você conquistou de uma forma, você não valoriza, e você não tem aquela satisfação que você conquistou. Mas quem lutou, quem ralou, quem conquistou, sabe valorizar o suor que derramou. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 3:15 Filipenses. Por isso, todos quantos já somos perfeitos nesse entendimento, citamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, de forma diferente, Deus, também Deus, vos revelará. Aí Deus vai revelando, Deus vai mostrando. Está sentindo de outra maneira, Deus vai mostrando. Mas já chegou esse entendimento? Prossiga nele. Olha aí, Efésios 5:8 diz assim: porque no passado eres trevas. Aonde? Aonde que era treva? No passado. Então não volta para o passado, não volte para o museu, que lá era treva, era engano, porque no passado eres trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Aonde? Luz aonde? Então a luz é no Senhor, só nele. Andai como filhos da luz. Pronto. Aí eu vou andar como filho da luz, e não voltando no passado de treva, porque o que eu deixei lá, o que ficou lá, foi enterrado. Um jovem disse para Jesus: por onde tu for, eu te seguirei. Aí Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Aí ele disse: mas antes, deixa eu sepultar o meu pai. Jesus disse: não dá. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você vem e segue-me. Sepultar o pai tinha todo um contexto, uma cultura lá no Oriente Médio, tá? Não é simplesmente o camarada morreu e vai lá e sepulta. Se fosse no sentido literal, o mais velho iria assumir a casa, ele seria o primogênito e assumiria toda a responsabilidade de cuidar de todos e dos negócios. Então sepultar o pai também tem essa conotação de ser o responsável pela casa e pelo que ficou. Então tinha todo esse contexto aí que não cabe aqui agora na mensagem. Aí Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você vem e me segue. Andai como filho da luz. Olha aí, Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de... O que é o arado? Claro, Jesus usando uma linguagem comum daquela época e uma linguagem simples, né, para dar a entender. O camarada estava ali arando a terra, né? Eu não sei como é não, hein? Dali, né, arando a terra, né? Vai arando aqui, ó, é para frente. Aí o camarada olha para trás, em tempo de tomar uma topada e cortar o pé. Por quê? Porque fica preso olhando para trás. Se lança a mão do arado e olha para trás, não é apto do reino. Aqui você vê que Jesus já faz uma mesclagem, né? Falando de algo natural e apontando para o reino. Você foi chamado para viver e desfrutar o reino de Deus, mas fica olhando para trás, para o seu passado, na religião, na sua carnalidade, BBB, bababá. Deixa de desfrutar do reino de Deus. Segunda Carta aos Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, pronto, nova criatura. As coisas velhas já passaram, irmão. Eis que tudo se fez novo. Esqueça o passado, já passou. Tudo se fez novo. Falando agora dentro de um contexto pactual. Esqueça a lei, esqueça Moisés. Esqueça os profetas, é Cristo, o vivo, que reina para todo sempre. As coisas velhas se passaram. Nova criação, nova criatura. Viver em novidade de vida.
fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Tudo se fez novo, tudo se fez novo, todas as coisas convergiram, congregaram em Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus ontem, antigamente, passado, havendo Deus no passado, havendo Deus antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, não foi a mim, pelos profetas Daniel, Ezequiel, Isaías, falou aquele povo antigamente, e o jejum de Daniel antigamente, e o profeta Eliseu antigamente, e Elias antigamente, havendo Deus falado antigamente. É porque o profeta Elias e o fogo desceu. Não, irmão, antigamente, mas também o profeta não fazia isso não, tá? É o povo aí que diz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, dizendo Paulo, falou-nos desses últimos dias que ia terminar ali o tempo, né? Ia zerar o tempo, a cronologia, fim dos séculos, fim do tempo, o fim do mundo, como o sistema acredita que é o mundo cosmo, mas era o aiô, o tempo pactual. Os últimos dias, ele falou pelo Filho. Hoje não é o Filho que está falando com você, porque Jesus de Nazaré não está mais como Filho, é o Deus, o Eterno, o Espírito, Criador dos céus e da terra, porque Ele entregou o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Mas já era últimos dias ali no tempo de Paulo, e Paulo já dizia, nos últimos dias, nos últimos tempos, se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Claro. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas é a prova daquilo que você espera. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, retroceder, volta ao passado, vai visitar o museu, a minha alma não tem prazer, Deus não se alegra disso. E vai sacrificar, e vai buscar a presença de Deus no monte, e vai pagar o preço de Daniel. Deus não tem prazer nessas coisas. Tem que andar para frente, para frente. A minha alma não tem prazer nele. E aqui nós encerramos. Olha o que está escrito, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retira, retrocede, volta atrás para a perdição, mas daqueles que creem, avançam, andam para a conservação da... Amém? Graça e paz, e louvado seja Deus.